presídio, por toda a cadeia. Houve paz, pois os presos escutaram. E de repente, aquele louvor espiritual, aquele momento de oração, foi atraindo a presença maravilhosa de Jesus. O carcereiro que há muito tempo angustiado do coração tem paz e dorme. Um sono que talvez há muitos anos ele não tinha. Dorme um sono profundo pelo louvor entoado ali. A terra começa a tremer, pois a Bíblia diz que houve um grande terremoto, que os alicerces do cárcere começam a se mover e começam a se abrir todas as portas, foram abrindo as cadeias. A igreja de Filipos foi gerada com muita dor. Eu quero chamar a sua atenção, pois fiz questão de fazer esta grande e longa introdução, para que você possa entender o propósito do apóstolo Paulo a escrever essa carta. Ele está na sua primeira prisão, prisão domiciliar na cidade de Roma. Ele aguardava uma sentença da qual ele não tinha em mente o que seria seu destino. Paulo fica sabendo que algumas coisas começam a acontecer na igreja de Filipos. Alguns irmãos não estavam entendendo o ministério de outros irmãos. Havia uma disputa de posição. Outras pessoas estavam muito ocupadas com os seus negócios. E Paulo, ao saber disso, ele se entristece. E aí ele começa a escrever a sua carta num tom exortativo. E o que Paulo faz aqui? Ele começa a dizer que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer dizer, não pense só em você, não. Olhe a necessidade do outro. Vivam em família, pois essa era a temática principal do apóstolo, a família cristã. Daí Paulo começa escrevendo esta carta, pois esta carta ela é altamente cristocêntrica. Nesta carta contém uma das declarações cristológicas mais profundas da Bíblia. O apóstolo Paulo está, nesta passagem, trazendo uma das mensagens mais importantes do seu ministério. E que, por não dizer, uma mensagem mais emocionante, pois Paulo está trazendo aqui o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo alcança as alturas, senhoras e senhores, e ele está trazendo uma reflexão teológica acerca do Filho de Deus, pois ele sabia que o contexto era ruim, pois os irmãos não estavam se encaixando. E aí Paulo traz o exemplo máximo de Cristo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo está dizendo. Ele diz fortemente, por favor, entendam isso. Paulo diz: de sorte que haja em vós. Isso é muito forte. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mensagem do apóstolo à igreja de Filipos é trazer a vida de Cristo, que é o exemplo máximo para a igreja. Paulo sabia que o remédio para curar as feridas e os males da igreja era chamar a igreja para este olhar no exemplo de Cristo. Ele diz: de sorte que haja em vós. Amém. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque quando você olha para Jesus e firma a sua visão dele, você começa a perceber o quanto você é falho. O que é que Paulo está dizendo aqui, pastor Evaldo? Paulo está trazendo o exemplo máximo do que Cristo fez por nós. Paulo começa dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olhe bem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Sabe o que é isso? Orgulho próprio. Jesus sendo igual a Deus, lá no mais grego gozando dos mesmos privilégios,
chegou a isto. Sendo esta forma de Deus, ele não teve por orgulho o ser igual a Deus. O que Paulo diz? Mas aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilou-se vem do grego, que é diminuir-se a si mesmo. Paulo começa a dizer que o que Cristo fez é o maior exemplo para as nossas vidas, pois ele abriu mão de tudo, ele deixou toda a glória, ele diminuiu-se a si mesmo. Sabe o que o grego diz sobre isso? É retirar tudo que tem, ao ponto de não ficar nada. Ele abriu mão de todos os privilégios, de todos os direitos, diminui-se a si mesmo, rebaixa-se a si mesmo, até que pôde alojar no ventre de uma mulher. Esse é o grande amor de Cristo. Voluntariamente ele abriu mão de seus direitos. Paulo diz que Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus, ou seja, não considerou a sua igualdade com Deus como algo que ele deveria se aferrar, se segurar, se apoiar. Ele abriu mão de tudo isso, ele diminuiu-se a si mesmo e ele tomou a forma de servo. Oh igreja, olha o grande exemplo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. O que é isso, pastor Godoy? Esta é a maior humilhação dele, pastor Leão. Que diga que a maior humilhação de Jesus foram os escravos. Não foram os escravos. Pastor Ataúro, aqui diga que a maior humilhação de Jesus foi a coroa de espinho que projetava o veneno que desfigurava a face. Como Isaías o viu todo deformado. Era um homem normal, mas ao receber a coroa de espinho, ele fica desfigurado. Uma aparência mais via nele para que o desejasse. Ele ficou todo inchado. Mas essa não foi a grande humilhação e nem o grande sacrifício dele. Há quem diga que a maior humilhação de Jesus foi ser colocado no tronco e apanhado com azorraque que feria o seu corpo. Mas não foi. Há quem diga que a maior humilhação de Jesus foi ser cuspido e quando bateram na sua face, não foi. A maior humilhação de Jesus não foi passar pela via dolorosa carregando uma cruz de mais ou menos 130 quilos em direção ao Calvário, mas não foi. A maior humilhação de Jesus não foi ser pendurado no madeiro entre dois malfeitores. A maior humilhação de Jesus está revelado quando a Bíblia diz que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É Deus fazendo-se homem e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. A maior humilhação de Jesus foi tornar-se humano, foi tornar-se mortal, foi assumir essa forma depravada pelos nossos pais no passado, deteriorada, manchada pela separação. Ele assumiu a forma humana, ele deixa de ser divino no céu e torna-se humano na terra. Ele assumiu 100% a natureza humana, e nós não podemos negar isso. Ele era divino, mas era humano, e na forma humana ele humilha-se a si mesmo, mas ele é obediente até a morte, e a morte é de cruz. Ele não desiste da sua missão, ele não abre mão do seu destino final. E Paulo está chamando a igreja nesta consciência, que esse é o sentimento que tem que ter em nós, mesmo sentimento que houve nele, de abrir mão dos nossos direitos, prerrogativas, questionamentos, e nos submeter como servos, mensageiros seus. Aleluia, glória a Deus. E achado-se na forma de homem, Amém. Humilhou-se a si mesmo. E a Bíblia diz que sendo obediente até a morte, e morte de cruz, ele agora é conduzido a um projeto terrível.
a morte de cruz. A pior morte, pior maldição da vida de um ser humano era morrer uma morte de cruz. Pois a crucificação tinha 3 características: dolorosíssima, ultrajante e maldita. E ele se fez maldito por nós. Ele suportou as dores por nós. Ele não desistiu do projeto resgatador da humanidade. Ele está no Getsemane, sofrendo a pressão do inferno. Lamentavelmente, pastor Ataú, eu como pregador, eu digo isso, pastor Elione, que a maioria dos nossos companheiros que militam nesse ministério esqueceram da mensagem da cruz. Esqueceram de falar desta temática que é a mais importante na vida da igreja, a cruz de Cristo. Maior sacrifício. Aí a Bíblia diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação? É a mensagem da cruz. Como escaparemos nós? O que seria? Irmãos, ele está lá no Getsemane, sendo pressionado, sob pressão, os poros se dilatam, e a pressão é tão grande que o seu suor começa a tornar-se em grandes gotas de sangue. Você não faz ideia do que ele começa a sofrer no Getsemane. A pressão é psicológica, e não somente psicológica, ela é física também, pois o seu organismo não suporta a pressão. Ele tem necessidade de companheiros, e os seus discípulos estavam dormindo. Ele está orando, e ele faz 3 momentos da sua oração. Ele se coloca diante do Pai e diz: Pai, se for possível, olha a condição, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Que cálice é esse? Eu já ouvi muitas pessoas pregarem sobre isso. Meus ouvidos doem, porque fere o texto, santo texto. Já ouvi alguém dizer que Jesus está pedindo que Deus o livrasse da morte, pois ele temeu a morte naquele momento. Não é isso. Já ouvi alguém dizer que Jesus não queria mais subir ao Calvário. Não é isso. Ele estava ciente da sua missão. Ele veio para isto. Ele dizia isso nas suas prédicas, que ele seria açoitado, que ele seria levado ao Calvário, que o destino final era a morte. Ele estava ciente. Então ele não está fugindo da sua missão, mas ele está pedindo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Qual é a maior dor dele? Por favor, ouça nesta noite. Ele via os cravos, mas os cravos não projetaram tanta dor. Ele suportaria os cravos. No Getsemane ele começa a ver os açoites, a cruz pesada, a boca seca com sede. Mas isso não traz muita dor, porque ele sabia muito bem que passaria por isso. Mas a maior dor que ele está sentindo na alma, ele está pedindo a Deus, se for possível, essa paz passa de mim sem perder. Sabe qual é o cálice aqui? É o cálice da separação de Deus. Ele sabe muito bem que ficar sem o Pai no Calvário causaria a maior dor. Pois ele nunca ficou sem a comunhão do Pai. Ele nunca ficou sem a presença do Pai. Ele sabia que na cruz ele não teria mais o Pai com ele. Pois ele não tinha pecado, ele faria pecado por nós. E Deus agora está usando a sua máxima para resgatar o homem. E ele está pedindo: Pai, eu não posso ficar sozinho lá. Oh, se for possível, passa de mim. Não me deixe sozinho, Pai. Esta é a dor que muitos vão ter no inferno da separação eterna de Deus. A maior dor na vida de um ser humano é ficar sem a presença de Deus. É ficar sem a presença confortante do Pai. A maior dor, a
maior angústia na vida de uma pessoa é não ter a presença de Deus. E ele sabia que aquele momento seria crucial. Ele está indo em direção ao Calvário pela via dolorosa. E ele suporta os cravos. Ele suporta os açoites. Esse é um sentimento de amor. Não foram os romanos que crucificaram Jesus. Não foi Pilatos que deu a sentença de morte para ele. Quem crucificou Jesus foi Deus. A razão da sua morte foi a humanidade. Aqueles cravos foram cravados nele por minha causa. Foi eu, crucifiquei eu. Jesus, meu Deus. Aleluia. Glória. Lá com a visão embaçada, a língua seca, a boca seca, ele tem sede. Ele está assumindo a nossa culpa. Por favor, entendam isso. Agora dói, pois ele se faz pecado por nós. E quando ele assumiu a nossa dívida, a nossa culpa, igreja, por favor, Deus o afasta. E Deus agora cobre o seu filho com as trevas. Ele está sozinho. Ele dá um grito, diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Agora está doendo. Ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Oh, eterno e glorioso. Aleluia. A morte se aproxima do Calvário. Ela queria apoderar-se dele. É o momento final. E eu vejo o apóstolo Paulo trazendo uma das revelações mais profundas acerca deste momento. Paulo escrevendo a carta a Coríntios, primeira carta, capítulo 15. Paulo fala sobre o mistério do Calvário. Ele faz a pergunta: onde está o morto, teu aguilhão? Sabe o que é o aguilhão no grego? É a ferramenta, é a foice. Onde está o morto, a tua ferramenta? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A morte chega para apoderar-se dele. O sol se esconde. A natureza foge daquele que o criou. Pois ele disse: haja luz e houve luz. E ele agora está lá, pendurado, morrendo, se esvaindo em sangue. Está cansado. E a morte vem para se apoderar dele. Mas ele dá um brado final e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E Paulo diz: onde está o morto, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ele morre. Os soldados poderam da peça de maior valor que ele tinha, que era a túnica. Levam a túnica e o corpo está lá ensanguentado, pendurado no madeiro. Jesus morreu. Lá vem um senador, chega diante de Pilatos. Pilatos, tem um pedido a ser feito. O que você quer, senador? Dá o corpo de Jesus.
Diz: não quero o corpo. Dá-me o corpo. Enquanto os soldados lançavam sorte para ver quem ficava com a túnica de alto valor, o senador está querendo o corpo ensanguentado. Pilatos diz: vá. Eu vejo o senador subindo ao Calvário. Seus liderados. Parece que eu vejo o momento em que ele diz: tira os cravos. Começam a tirar os cravos. Deixa eu parafrasear, isso não é doutrina. José de Arimateia chega debaixo do corpo e diz: calma, cuidado! Cuidado! Isso é meu Senhor! Tira os cravos dos pés, das mãos. E agora, o corpo ensanguentado de Jesus é jogado sobre o senador e ele abraça com o corpo ensanguentado. Ele leva o corpo. Ele cuida do corpo e coloca na sua tumba, seu mausoléu. Lacraram a entrada do túmulo e lá vem Maria Madalena, outra Maria, Salomé, João. Já era domingo. Nós vamos cuidar do corpo do mestre. Mas como vamos remover a pedra? É tão pesada. Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Pelo que também Deus o exaltou. O anjo disse: a quem buscais, a Jesus. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ainda havia um pensamento de dúvida na mente delas. E uma delas ficou para trás. Lá está Jesus, em forma de um jardineiro, pensando ela. E ela queria o corpo. Parece que a mensagem do anjo não foi suficiente. Ela disse: moço, cadê o corpo de Jesus? O senhor não sabe. Onde puseram? E ele agora usa uma palavra, um aramaico, e chama uma delas por nome. Ao chamá-la por nome, Maria, acupe-se a palavra que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela diz: Rabone! Pois Rabone é a palavra mestre. Rabone! Aí ele diz: não me toca, minha filha, pois ainda não subi ao Pai. E de dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me vereis. De pé, igreja. Graças a Deus. De sorte que haja em vós, Aleluia. o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve isso como orgulho ser igual a Deus. Mas já inclinou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens e achado-se na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, os que estão no céu. Quando ele subiu e foi recebido no céu, todos os joelhos